pessoal! Eu vim aqui hoje para te contar um pouquinho da minha história. Se você chegou até aqui, provavelmente você viu algum vídeo meu e está curioso para saber quem é essa tal de Veri Fragoso, né? Que talvez você nunca tenha ouvido falar. E eu vou te contar agora o passo a passo de tudo que aconteceu na minha vida para eu estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Veri Fragoso. Eu sou de Curitiba, Paraná, e eu tenho já hoje 12 anos de experiência dentro do mercado de casamentos. Tenho essa carinha de novinha, mas eu não sou tão novinha não. Já tenho 36 anos, já tenho quase 37 anos, talvez você já esteja vendo esse vídeo com 37 anos. E eu sou mãe do Igor, esse garotinho lindo que tá aqui na tela. Esse garotinho é meu polaquinho lindo, ele nasceu em julho de 2017, é a luz da minha vida. Sou casada com o Davi, que não vai aparecer foto dele porque ele odeia sair em foto, então esquece, você não vai ver a cara do meu marido. Mas dito isso, eu trabalho com a minha mãe, Maria, que tá aqui na foto. Ela é a minha sócia e ela é minha parceiraça aí pra gente poder trabalhar em toda a área de confeitaria desde sempre. A gente vem de uma família bem unida e bem pequenininha. Basicamente somos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Uma família que cresceu normalmente em Curitiba, sem grandes luxos, mas também sem grandes dificuldades. Aquela coisa da classe média brasileira, né? Às vezes um pouco mais difícil, às vezes um pouco mais fácil, às vezes só sobrevivendo, às vezes com um pouco mais de tranquilidade. Eu acho que a grande maioria do povo brasileiro se encontra na classe média, passa por essa situação. E eu sempre cresci vendo a minha mãe fazer doces lindos, não, deliciosos. Os doces dela não eram lindos. Ela tinha boa vontade em fazer bonito, mas ela não tinha eu acho que o conhecimento mesmo, né? Porque é uma coisa que a gente olha, a gente não sabe reproduzir, não sabe fazer, ficar bem bonito. E ela abriu uma bombonière. Ela abriu uma bombonière, eu tinha 5 anos, acredito eu, mais ou menos. Quem é de Curitiba vai reconhecer o local que eu tô falando. É na Westfalen, próximo a Chile. Tem uma esquininha ali, aonde fica na frente da Universidade de Curitiba. Ali onde hoje o espaço é da Universidade de Curitiba, ali era a nossa bombonière. Eu falo, nossa, eu tinha 5 anos, mas era da família, então era nossa, né? E a minha mãe abriu essa bombonière e ela ficou com essa bombonière, eu acho que uns 2 anos. Essa bombonière trouxe muitos transtornos para ela. Primeiro porque minha mãe, apesar de ser muito talentosa com chocolate, trabalhar muito bem, ela não tinha muita noção de espaço físico, de decoração de ambiente. Hoje ela tem, tá? Hoje ela é top nisso, é bem melhor do que eu, com toda certeza. Mas ela não tinha essa noção, até pela inexperiência, pelo conhecimento mesmo que ela tinha, pela falta do Google e etc. Quando a gente fala de 30 anos atrás, né? E aí a bombonière não era chique. Só que os doces eram muito bons, era uma qualidade excelente. O problema é que quando você trabalha com um produto classe A, com ambiente classe C, as coisas não funcionam, né? Porque o cliente da classe C não tem o dinheiro para pagar o produto da classe A. E o produto da classe A, ele acha que aquele ambiente não é para ele. Então acontece muito isso. E aí, resultado, a bombonière faliu, com mais ou menos 1 ano e meio de empresa. E acabou ficando uma coisa meio traumática mesmo, essa coisa de ser empresário, de tudo mais. Depois eles tentaram até abrir, acho que não foi antes não, foi depois sim, eu lembro já de um pouquinho mais velha, uma locadora de vídeos que também veio a falir. Então assim, não estava no sangue da família cuidar de negócios, absolutamente não. É muito difícil gerenciar um negócio, né? E aí, aconteceu tudo isso e eu cresci nesse ambiente de pai concursado, meu pai sempre foi concursado e tudo mais, e minha mãe fazendo coisas deliciosas em casa. Eu sempre fui muito estudiosa, minha irmã, a gente tem essa característica, meu pai sempre estimulou muito que a gente estudasse. E eu, nossa, nem pensar em ir pra cozinha. A minha mãe sempre foi muito super protetora. Eu imagino a minha mãe assim, sabe aquelas galinhas do desenho com a asa aberta, cuidando dos pintinhos? Ela era assim comigo, com a minha irmã. Ela sempre foi assim, ela é assim até hoje. Eu tenho 36 anos e ela ainda é assim comigo, porque mãe é mãe, né? E ela... Exatamente por proteger muito, ela não queria que a gente mexesse com panela, ela não queria que a gente mexesse com fogo. Então sempre, cuidado que você vai se queimar, cuidado que aqui é perigoso, cuidado que aqui você vai escorregar, aquela coisa de mãe cuidadosa. Então a sensação que eu tinha é de que era tudo muito perigoso, que era tudo muito difícil, que eu não tinha capacidade de fazer aquilo. Então ela que cuidava de tudo isso, da cozinha, da parte de comida de família e de
festas, aniversário, enfim, né? Até porque como a situação financeira nossa não era uma situação financeira folgada, todos os aniversários da gente, eu não me lembro de nenhum aniversário que a gente tenha ido, vou gastar dinheiro fora. Mentira, acho que quando eu tinha 15 anos, a gente fez um churrasco, assim, pros amigos, nem foi festa não, tá? Porque a gente realmente se preocupava, a minha mãe sempre se preocupava em fazer, exatamente por fazer, ela fazia coisas muito gostosas, muito caseiras, muito saborosas. E eu aprendi desde muito cedo a comer o que era bom, o que era gostoso. E aí, quando eu cheguei nos meus 17, 18 anos, foi quando eu passei no vestibular. E eu entrei na faculdade de Direito, na faculdade de Direito aqui de Curitiba. E eu entrei na faculdade de Direito e nos meus segundo ano, terceiro ano no máximo, não me lembro exatamente quando, a minha mãe sempre fazia todo ano ovinhos de Páscoa para vender, para as amigas dela, mas assim, o lucro era zero, ela não sabia cobrar, não tinha ideia de como cobrar, e ela fazia os ovinhos e ela meio que não ganhava nada, então tanto que ela nem divulgava, ela vendia para uma outra pessoa que pedia e fazia pra gente em casa para não gastar. Tanto que meu sonho era ganhar um sonho de valsa com a casca trufada do sonho de valsa, eu achava aquilo o máximo, mas aquilo não pertencia a gente, porque minha mãe fazia. Depois, quando eu ganhei e descobri, daí eu falei, realmente o da minha mãe era melhor, né? Porque ela colocava o sonho de valsa na casca, ela fazia com todo carinho pra gente poder comer, e realmente era produto de excelente qualidade. E aí, quando eu tava na faculdade, lá pelo segundo ou terceiro ano, eu falei pra minha mãe assim, mãe, acho que eu vou vender teus ovos de Páscoa lá. E assim, eu não queria ganhar dinheiro, você entende? Que eu não buscava, vou lucrar com os ovos de Páscoa da minha mãe. Não, eu pensava assim, vou vender pra minha mãe ter um dinheirinho. Então eu não me lembro mesmo, assim, de ter pego 50 reais na mão e falado, nossa, esse dinheiro eu ganhei da venda dos ovos de Páscoa. Eu realmente não tenho essa memória. Talvez, se eu tivesse tido essa visão, eu tivesse ganhado mais dinheiro desde mais cedo, mas eu não tinha essa visão, não. Pra mim era pra ajudar a minha mãe. E aí eu vendia durante alguns anos, então eu não me lembro se foi no segundo ou no terceiro ano da faculdade, e eu vendi na faculdade durante esse período nas Páscoas. Quando eu estava no quarto ano, acredito mais ou menos que no quarto ano da faculdade, a minha irmã, que hoje trabalha comigo, mas não trabalha na cozinha, ela não gosta da cozinha, ela cuida aqui dos vídeos, da edição, então sempre que vocês falam, provavelmente vocês falam com ela e nem sabem, mas a minha irmã, na época, ela namorava um rapaz que estava estudando para ser chefe de cozinha, algo nesse sentido, e eles decidiram fazer pão de mel para vender, usando a receita da minha mãe, acho que meio que em conjunto, alguma coisa assim. E até para ajudar também, naquela época me empolguei e comecei a levar também pão de mel para a faculdade. O negócio de pão de mel da minha irmã não deu muito certo, eles fizeram por um tempo, eu não me lembro muito bem o que aconteceu, se continuaram fazendo ou não fazendo. O fato é que aquilo animou a minha mãe, e a minha mãe fazia os pães de mel e eu levava na sacolinha para a faculdade para vender os meus pães de mel. E eu acabei virando a menina do pão de mel na faculdade. Eu ia lá e vendia, eu ia com a sacolinha toda feliz com 12, 15 pães de mel e voltava com a sacola vazia todos os dias. E era muito bom, porque a gente tinha essa venda constante e recorrente. De fato, eu não me lembro mesmo se na época eu ganhava alguma coisa para vender ou não, não me lembro mesmo. Acontece que passou isso, eu me formei e aí estava eu, né, com 22 anos, recém-formada em Direito, crente que eu ia me tornar a advogada mais top do Brasil. Acontece que eu esqueci de uma coisa, que eu não era tão boa advogada. E a gente tem que ter essa humildade de olhar e pensar, cara, eu não sou a melhor nisso. E eu pensava assim, será que um dia eu vou ser muito boa nisso? E eu sabia que para eu ser muito boa naquilo, eu não ia precisar de 5 anos, eu não ia precisar de 10 anos, talvez eu precisasse de 20 anos, porque eu me sentia anos-luz atrás dos meus professores, eu não me sentia um pouco atrás, que se eu corresse atrás eu conseguiria chegar lá. Eu me sentia muito boba. Qualquer pessoa que fizesse qualquer pergunta para mim de direito, que fugisse daquilo que eu aprendi em sala de aula, eu não tinha a menor ideia de como responder. E aí eu comecei a ver que aquilo ali não era muito o que eu queria fazer, só que eu já estava formada. Então eu entrei, fui fazer uma pós-graduação, porque eu tinha uma tendência empresarial. Eu gostava de vender pão de mel, eu achava que o empresário era isso, né? Eu não tinha nenhuma noção do mercado, não tinha nada, mas eu sabia que eu tinha um pé no querer abrir o meu negócio, mas eu não sabia o que fazer. E aí eu entrei na pós-graduação, que era lá na FAI, que era a Gestão do Direito Empresarial. Até então, eu não pensava em abrir a minha empresa. Eu pensava, simplesmente, a única coisa que eu queria na minha vida era ser
uma advogada de empresários. Era isso que eu pensava. Aí eu entrei nessa pós-graduação, eu ainda não tinha a minha OAB, ou foi em vias de eu tirei a minha OAB no meu segundo exame pós-formada, tá? Não me lembro se eu já tinha tirado a OAB nesse momento ou não. O fato é que eu entrei nessa pós-graduação e a dinâmica de aulas era mais ou menos a seguinte: ele tinha uma grade obrigatória que envolvia toda a área de direito, né? Então toda a grade obrigatória do curso envolvia direito empresarial, direito ambiental, direito disso, direito daquilo, era tudo do direito. E aí ele tinha uma outra grade, que era mais ou menos 50% da pós-graduação, que ela era grade empresarial, que poderia ter tanto advogados como poderia ter administradores, contadores, enfim, misturava a galera da pós-graduação no modo geral. Eu acho que isso é meio que um jeito normal de pós-graduação. Depois, quando eu fiz MBA em gastronomia, também tinha essa estrutura. E aí eu escolhi várias matérias de gestão. Então, assim, negociação, gestão de negócios, enfim, várias matérias de gestão, comportamento, aquela coisa. E aí, eu ia pra aula de direito e eu ficava, cara, que aula chata. A aula ia até 11 da noite, eu sou super diurna, eu durmo 9 da noite, assim. Então, assim, 9h30 eu tava acabada, não aguentava mais ver aquela aula. Aí, quando dava 10h15, não acabava nunca. 10h30, às vezes o professor já tinha feito a chamada, eu ia embora sem terminar o conteúdo, porque realmente aquilo pra mim era maçante, era chato. Só que quando eu ia pra aula de gestão, eu amava. Aí falava de negociação, falava de cliente, falava de coisa, e aquilo assim, eu ficava assim na aula, aquilo, meu Deus, passava com muita rapidez. E aí eu percebi dentro de mim essa vontade de abrir o meu negócio. Foi quando a primeira vez eu tive a sensação de que eu tinha que seguir um caminho de empresária e não um caminho de advogada. Basicamente, tudo isso aconteceu perto da Páscoa do ano de 2008. 2008, eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, vamos fazer Páscoa esse ano? A gente já tinha feito uma Páscoa um pouco mais reduzida no ano de 2007 e ela falou assim para mim: filha, não tô muito afim de fazer Páscoa, gasta dinheiro, dá trabalho, a gente quase não tem lucro. Aí eu falei para ela: não, vamos fazer, que eu tô com ideias para ter lucro, a gente vai profissionalizar esse negócio e vai ganhar dinheiro com essa Páscoa. Aí a minha mãe falou: ah, então vamos, né, vamos fazer. Aí eu peguei dinheiro, fui, tinha R$3.000, era tudo que eu tinha. E eu comprei em chocolate, em forminhas de ovos de Páscoa, algumas embalagens, tudo muito simples, não existia ovo de colher, isso é uma novidade que veio bem depois. E aí a gente fez os ovos de Páscoa, aqueles bem clássicos, sabe aquele ovo clássico que tem um cacho de uva na frente? Era esse tipo de ovo que a gente fazia. E aí a gente fez, só que eu criei uma estratégia de vendas muito boa, que basicamente eu ia na fonte de onde compra. Tipo assim, eu ia numa empresa, daí eu vendia lá na hora do almoço na empresa. E aí eu tinha um esquema com a RH da empresa para conseguir receber direto da folha de pagamento, então eu não tinha inadimplência. E eu fiz isso. Durante toda a Páscoa de 2008, a gente transformou R$3.000 em R$16.000. Então foi muito legal, porque a gente saiu com 8.000 para cada uma, a gente dividiu todo o lucro e a gente ficou super feliz, porque a gente, né, nunca tinha ganhado tanto dinheiro na vida. Só que a gente tinha trabalhado muito. Muito, 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 muito. Eu não sei se você já teve essa sensação. Eu às vezes falo isso mesmo. Quando você viaja, aí você vai lá, né? Eu não fui pra Disney ainda, tá? Eu ainda não tive a oportunidade. Quero ver se eu me organizo pra ir. Agora que meu filho é muito pequeno, não rola. Deixa ele curtir mais também, né? Mas a minha mãe foi. Ela me falou isso e eu tenho isso bem forte na minha mente. Ela ficou, acho que 20 dias na Disney, 10 dias, não me lembro. E segundo ela, eles caminharam muito. Mas assim, tipo, ela tem aqueles aplicativos de celular que medem quantos quilômetros, calcula por dia. Gente, ela caminhava assim 20 quilômetros por dia. Aquela Disney é uma loucura pelo jeito, né? Diz que é tudo muito longe. Então eles cansavam a ponto da exaustão mesmo, né? A ponto da exaustão física. Só que quando acabou a viagem, o corpo estava esgotado. Mas a cabeça tava tipo, nossa, acabou, puxa vida. Era assim que eu me sentia quando acabou a Páscoa. A gente trabalhou muito, a gente ficava até tarde, a gente acordava muito cedo, exigia uma concentração muito grande para eu não errar os pedidos, eu tinha uma preocupação muito grande de acertar tudo. Acabou a Páscoa, a gente estava esgotada. Mas eu estava chateada que eu ia ter que voltar para o direito. Aquilo mexeu muito comigo, eu não queria voltar a advogar naquela época. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a voltar pro meu trabalho, né? Fazer o quê?
Não, mentira, eu não voltei pro meu trabalho. Eu pedi a conta antes de fazer a Páscoa, então eu não tinha que voltar, tinha que procurar emprego. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que eu não vou procurar emprego. E aí ela ficou muito brava comigo, né? Ela falou, como assim? Você não vai procurar emprego? Você tá louca? Você vai abrir teu escritório? Eu falei, não vou, não tenho capacidade de abrir meu escritório. Eu não tinha. As pessoas me perguntavam as coisas, você não sabia responder? Como é que eu ia abrir um escritório para ser uma advogada medíocre? Eu não queria ser medíocre. Eu não queria ser mais uma advogada, eu queria ser uma excelente, mas eu sabia que tinha muito chão para ser excelente. Acontece que eu não estava afim de percorrer esse chão. Quando eu me olhava no futuro, eu me via gorda, porque eu já estava gorda, eu estava infeliz, quando a gente está infeliz a gente come pra cacete, pelo menos eu sou dessas, tem quem não come, eu acho a coisa mais linda do mundo. A minha irmã fica triste, ela emagrece, eu fico triste e engordo 10 quilos. Então é perfil, né? A gente tem uma coisa assim nesse sentido. E assim, eu comia pra caramba, tava pesando 100 quilos, eu tava infeliz e eu me via dali 10 anos frustrada, decepcionada, arrasada com o meu futuro. E aí eu falei, cara, mas não vou procurar, porque essa Páscoa foi cansativa pra caramba, mas foi uma das melhores épocas da minha vida. A gente trabalhou muito, mas eu tô feliz. E aí ela brigou comigo. Ela não foi uma mãe que falou, ai, que bom que você tá feliz. Não, ela falou, você tá louca? Você tá louca? Você tá louca que eu paguei faculdade pra você e você não vai advogar? Então não foi muito fácil, não. Foi à custa de várias lágrimas pra gente poder conversar sobre isso. E aí eu tinha que decidir o que fazer da minha vida. Se eu ia abrir uma loja, se eu ia fazer alguma coisa. Acontece que eu não tinha dinheiro. Eu tinha 8 mil reais. Eu tinha 3 mil que eu tinha pra fazer a Páscoa. Dali eu transformei em 8 mil, que eu já não tinha mais 8 mil. Porque daí eu gastei aqui, ali. Eu devia ter uns 5 mil reais. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Não tenho nome para fazer empréstimo, porque como é que eu vou fazer empréstimo? Uma pessoa que nem conta no banco. A minha conta no banco é de 2005, minha conta então tinha 2 anos e meio, tipo, não tinha como, né, 3 anos, enfim. Uma conta que movimentava 300 por mês, não tinha a menor condição de eu conseguir um empréstimo para abrir um negócio. E eu também não sabia nenhum dos meios possíveis, não entendia nada de BNDES, não conhecia nada que pudesse me ajudar. E eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer. Não dá para esperar até fevereiro, março, abril do outro ano para fazer a nova Páscoa. Porque a nova Páscoa vai levar 1 ano. E nesse 1 ano, o que a gente faz, né? Até então eu tinha um certo comodismo, porque eu não era casada, eu não tinha filhos, eu nem namorado não tinha, eu tava solteira. Então assim, se eu tivesse que ficar em casa vivendo da comida dos meus pais, da conta de luz dos meus pais, do gás dos meus pais, eu poderia. Então se eu pudesse viver sem renda, eu poderia. Mas eu não queria isso, afinal de contas eu já estava na época, 2008, com 25 anos de idade. E aí eu falava assim, cara, eu tô com 25 anos e eu não sei o que eu quero da minha vida. Isso era muito frustrante. Basicamente, minha mãe falou pra mim assim, que ela me dava 3 meses pra eu poder decidir o que eu ia fazer do meu futuro. E eu falei assim, tá, vou pensar. E minha cabeça fervia mesmo, eu pensava várias vezes do dia, em várias possibilidades e nada se encaixava. Sabe quando nada se encaixa? Você fica naquela coisa, como que eu vou resolver isso não? Aí você pensa em outra coisa, isso não. Eu tava nessa. E até então, gente, eu não fritava um ovo. É bem importante eu te falar isso. Quem cozinhava era minha mãe. Lembra que eu te falei da mãe super protetora? Que não pega aqui que é quente, não pega ali que queima, sai daqui que a panela de pressão tá ligada. Ela era dessas. Então eu não sabia fritar um ovo. Na Páscoa que a gente fez, ela produziu. O que eu fiz? Eu embalei e vendi. Que é tão importante quanto. Mas assim, né? Dá licença, né? Eu sei que era um trabalho bem mais leve do que estar na cozinha mexendo o chocolate. Resultado. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu não tinha um talento natural para doces, nem nada nesse sentido, mas meu talento de comer era bom, porque eu tinha 100 quilos, né, então eu tava bem aí com o meu talento de comer os doces. Acho que na época eu já até tinha feito a minha bariátrica, eu fiz bariátrica, tá? O que aconteceu? Um dia, estava bem próximo do prazo dos 3 meses que a minha mãe me deu. A gente estava sentada assistindo novela das 7 no sofá de casa. Eu sempre fui muito parceira da minha mãe, a gente sempre ficava muito próximas, conversando e tudo mais. Tocou o telefone. Tocou o telefone, era a Fátima. Fátima, amiga da minha mãe, amiga da família. A gente morou no mesmo prédio, não morávamos mais, mas moramos no mesmo prédio por muito tempo. A Fátima tem 3 filhas e a filha mais nova ia casar. Falou com a minha mãe no telefone, perguntou pra minha mãe se minha mãe faria os doces do casamento da Luciana. E aí a minha mãe de cara respondeu que não faria, que a gente não trabalha com isso e desligou o telefone. E eu fiquei pra minha mãe assim, quem que estava falando?
Ela, a Fátima me ligou, ela pediu para fazer os doces, assim, assado, cozido e frito. E eu fiquei olhando para ela e sabe assim, eu brinco que realmente eu tenho a sensação de que passou um anjo e abençoou, assoprou, sei lá o que aconteceu naquele momento, porque eu me lembro claramente de nós duas nos olhando sem falar nada. E a gente ficou pensando sobre aquilo. Tipo, oi, ela queria fazer os doces do casamento com a gente. E a gente ficou naquele silêncio assim. Daí eu falei pra minha mãe, mãe, mas será que a gente não dá conta? Aí a minha mãe, não, a gente não dá conta. Eu falei, a gente não dá conta mesmo, né? E aquilo morreu. Só que morreu e ficou aquele zum na nossa cabeça. No outro dia, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, ou no mesmo dia, não tô lembrada, mas acho que foi no outro dia. Falei pra ela assim, mãe, será que o mercado de casamentos é algo interessante? Será que as pessoas trabalham no mercado de casamentos ainda hoje? As pessoas ainda fazem festa? Porque assim, a gente não tinha experiência, a gente não frequentava festas, a gente não tinha amigos casando. Então, pra mim, era uma coisa meio que estranha até pensar num casamento. Pensar que as pessoas faziam festa. E aí eu falei pra minha mãe, vamos dar uma pesquisada sobre esse mercado? Parece interessante e parece ser uma coisa que eu não vou gastar tanto dinheiro para poder fazer. Afinal de contas, né, se eu for abrir um quiosque no shopping, eu vou precisar no mínimo de 50 mil reais. Isso naquela época, 12 anos atrás, hoje é bem mais. E aí a gente foi atrás de informações sobre o mercado de casamento. As informações eram assim, ó, não tinha, era muito pouco e eram muito restritas. Mas a gente conseguiu uma professora que dava curso de doces finos. O nome dela é Vanir Petter, tá? Foi ela que começou a me ensinar como trabalhar com doces finos. E aí, na verdade, eu peguei um pouco daquele dinheiro que eu tinha e investi num curso para minha mãe fazer com essa senhora, que na época já era uma senhorinha e hoje é uma senhorinha ainda também, graças a Deus, tá por aí a dona Vanir ainda. E aí, a minha mãe fez o curso com ela e aprendeu vários doces, várias coisas bonitas. Daí agora sim, não só o gostoso, mas o bonito. Ela veio com várias ideias na cabeça, ela trouxe pra gente várias alternativas, a gente foi pra cozinha fazer. Então, na mesma semana que ela fez o curso, ela voltava, a gente já fazia uma massa, ela voltava, a gente fazia outro recheio, e a gente foi praticando enquanto a gente fazia aquela semana. Ela deve ter aprendido naquela semana, sei lá, 15, 20 sabores de doces, talvez nem tudo isso. Mas tudo que a gente aprendeu, ela foi fazendo. No final da semana, era uma semana de aula. No final da semana, a minha mãe falou assim pra mim, filha, a dona Vanir vai abrir um curso de bolo. Você não quer fazer? Aí eu falei pra ela, ai mãe, não quero não. Não tenho talento pra fazer bolo, eu não sei nem fritar um ovo, como é que eu vou fazer um bolo? Aí a minha mãe brigou comigo, né? Ela falou, você tá louca? Como é que você quer que eu faça tudo? Que você quer abrir um negócio de casamento e você quer fazer só a venda e atendimento e sorrir pros clientes? Eu preciso que alguém faça alguma coisa. Aí fiquei morrendo de vergonha, né? Daí falei, não, tá bom, então vou fazer esse curso de bolo. Cheguei no curso de bolo, olhei pra professora e falei assim, olha, eu não tenho nenhum talento pra fazer. Mas eu tinha vontade, de coração, eu queria fazer. Eu só achava que eu não tinha capacidade, eu duvidava de mim. E aí ela falou assim pra mim, filha, se você tiver talento, vai aparecer. Fica tranquila, vamos trabalhar e fazer as técnicas que você vai ver. E eu me lembro de sair do curso com a sensação de que eu tinha sido a melhor aluna da turma. Se eu fui ou não fui, eu não sei, mas a sensação que eu tinha era essa, de que eu era a mais rápida, a mais eficiente, a mais prática nos processos e tudo saiu muito mais tranquilo pro meu lado. E eu fiquei muito feliz. Aí eu voltei pra casa e fui praticar os bolos, né? Tinha que praticar, não dava pra só aprender e não fazer. E fui fazer, e fui começar a praticar, fazer um bolo, fazer outro. Ao longo daquela semana, quem liga pra gente? A Fátima. A Fátima fala assim pra minha mãe, Maria, você não faz mesmo os doces da Luciana? Porque a Luciana fechou com uma confeiteira e perdeu a data por algum motivo aí, não sei o que, se a confeiteira não pôde atender ou se a Luciana não pagou, independente do que aconteceu, ela não ia poder mais fazer a festa da Luciana. E aí a gente podia, porque daí a gente tinha estudado bolo, a gente tinha estudado doce e a gente estava pronta para atender ao nosso primeiro casamento. E foi assim que surgiu o número 1, no dia 30 de outubro de 2008. A gente teve um preparo, né? Ela fechou o contrato com a gente em julho, mais ou menos, e aí a gente teve de julho até outubro para treinar vários doces e para praticar. Foi super fácil? Não, não foi.
Eram 1000 doces, era só eu e a minha mãe, a gente não tinha nenhuma experiência. Eu me lembro de mais de uma vez a gente chorando em cima dos doces e pensando, caraca, onde a gente se enfiou? Né? O doce derretia, o doce que... Nossa, foi um caos, mas deu tudo certo. Não foi fácil, não, mas deu tudo certo. E a festa ficou linda, e a festa ficou perfeita, e foi a nossa festa número 1. E a partir dela eu comecei a ter portfólio para poder atender a outros eventos. E aí a gente começou a divulgar. O que eu investi por primeiro? Eu investi em marketing para começar a entrar dentro desse mercado de casamentos. Eu fiz a seguinte conta, de que adiantava eu comprar a batedeira mais chique do mercado e não ter cliente para pagar? Né? Eu sempre tive essa visão, assim, por que eu vou comprar a forma de chocolate mais cara do mercado se a mais barata dá o mesmo efeito e eu preciso do cliente para pagar? Eu sempre tive essa visão. E aí eu fiz isso. Eu comecei a investir em marketing para poder entrar no mercado. Foi super rápido, eu entrei no dia seguinte? Não. Meu primeiro casamento, que veio de um anúncio, de uma propaganda, ele aconteceu em janeiro. Antes disso eu fiz uns pedidinhos, uma encomendinha para uma pessoa ou outra, que acabaram recebendo minha propaganda de alguma forma. E aí, em janeiro, eu fiz meu primeiro casamento, que ela fechou só bolo. Em fevereiro eu fechei meu segundo casamento, que foi só bolo. Em março eu fechei meu quarto casamento, onde ela confiou em mim para fazer os doces e o bolo. E aí eu fiz uma seguinte conta na minha cabeça. Eu falei, caramba, né? Eu fiz a Luciana em outubro, agora é março, eu levei quase 5 meses para fazer o segundo casamento. Então, se eu sonhar bem alto, eu acho que daqui a uns 2 anos eu posso ter um casamento por final de semana, ou quem sabe 2 casamentos por mês, porque eu sonhei isso. E olha só, quando chegou dezembro de 2009, né, que eu já tinha passado aquele ano inteiro trabalhando com confeitaria, a gente já tinha um casamento por final de semana, seguindo as estratégias de marketing, cuidando das finanças e fazendo tudo direitinho. E aí, hoje, eu já tenho 2.072 casamentos realizados, eu já tive vários finais de semana com 10 casamentos, com 12 casamentos, então é um mercado extremamente promissor. O que eu observei? Que a noiva é um bicho que ela paga bem quando ela confia no profissional. Isso é muito interessante, porque afinal de contas, ela não vai arriscar uma data tão importante na vida dela para um profissional amador, um profissional que não se importe. E existe um número muito alto de casamentos no Brasil. Quantos que a gente tinha visto? Mais de 1 milhão por ano, né, Marjorie? Acho que até mais que isso, né? Mais de 1 milhão de casamentos por ano. É muita coisa. Então, assim, gente, tem muita demanda de festas para trabalhar com isso. Só que a noiva, ela vai procurar quem ela confiar. Então, o meu trabalho sempre foi em buscar formas de atendimento que fizesse essa noiva confiar em mim, sentir a confiança em mim para poder fechar o contrato comigo. E com o tempo foi ficando mais fácil, porque quanto mais portfólio eu tinha, mais confiança eu passava. E daí eu vivi feliz para sempre, nunca mais tive nenhum problema? Não, não foi bem assim. Tudo aconteceu porque assim, eu não tinha noção, eu entrei no mercado sem conhecer, eu entrei conhecendo parte de finanças de um negócio normal, só que o negócio de casamento não é um negócio normal, você recebe com antecedência, às vezes você recebe com 6 meses de antecedência, e aí, como é que você faz para poder gerenciar tudo isso? Então não é fácil, não foi fácil, mas eu consegui. Eu quase fali, no ano de 2017 eu realmente quase fali, eu cheguei a ter 450 mil reais em dívida e foi uma história bem triste, eu já contei para algumas pessoas, um dia ainda faço um vídeo só sobre essa história aí para vocês, foi bem difícil, eu achei que eu ia ter que desistir de tudo, pensei que deveria desistir, mas resolvi lutar, falei, eu sou brasileira, não desisto nunca e eu vou fazer esse negócio dar certo, e sair desse buraco, sair dessa dívida, trabalhando de forma correta, trabalhando de forma honesta, sem enganar meus clientes, sem vender uma coisa boa, entregar uma coisa ruim. O que eu vendo é o que eu entrego, é o que eu capricho. E é essa filosofia de vida que eu tenho dentro de mim. Eu acredito piamente que a confeitaria, ela é um tripé. Uma das partes é saber fazer a receita boa. A outra parte é saber fazer o marketing. E o marketing engloba tanto a propaganda que você faz do seu negócio, quanto o atendimento do teu cliente, que é tão importante quanto, é metade do marketing. E a terceira parte é a parte de finanças, que engloba RH, contratação de pessoas, engloba toda a parte de precificação, engloba toda a parte de planilha, de organização, tudo isso entra na parte financeira. Quando tudo isso está funcionando de forma redondinha,
aí sim você tem um negócio saudável, aí sim você tem lucro no bolso e efetivamente você vai poder viver da confeitaria. E esse é meu sonho, é ensinar para vocês tudo isso. Então, se você acredita nisso como eu e você tá cansado de ficar sobrevivendo da confeitaria e você quer viver com tranquilidade, pagar suas contas sem desespero, é aqui que você tem que ficar. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, aqui tem um botãozinho inscrever-se. Inscreve-se no meu canal, clica no sininho, porque esse sininho vai ativar para que você receba sempre que eu postar um vídeo novo. Se você quiser se aproximar mais de mim, corre no meu Instagram, @verifragoso. Todas as terças-feiras, 9 horas, eu faço live de negócios e todas as quartas-feiras, 5h30, eu faço live de receita. E lá dentro tem o canal do Telegram que você pode acessar, onde todos os dias eu mando um áudio com algum insight, alguma coisa que vai te ajudar nesse mercado. Então cola em mim que eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Eu vou te ajudar nessa jornada toda.